Cristo em nós, nossa esperança de glória. Bem-vindo a este espaço preparado pelo Ministério Verbo de Deus na Bolívia, no qual diariamente nos alimentamos da diversidade do corpo de Cristo, por meio de quem e para quem todas as coisas foram criadas, para que a multiforme sabedoria de Deus seja agora conhecida por meio da Igreja, em todos os lugares e a toda criatura. Em cada devocional, você encontrará a palavra de Deus, a profecia, um momento de reflexão, o encorajamento, uma dose de paz que o acompanhará ao longo do caminho, lembrando-lhe que, independentemente das circunstâncias, se você o ama, todas as coisas cooperarão para o seu bem. Seu amor, seu poder e sua graça estarão presentes a cada passo. Minha comunhão com o Espírito Santo. Vocês não sabem que são templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? 1 Coríntios 3, verso 16. Minha comunhão com o Espírito Santo. Dia 36. O Espírito Santo usa a imposição de mãos para a meditação. Em certo estágio da vida da igreja primitiva, surgiu uma prática pela qual o poder do Espírito Santo era transferido por meio da imposição de mãos. Isso já havia sido feito cerca de 1300 anos antes por Moisés. O Senhor disse a Moisés: "Tome Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito, e imponha a mão sobre ele", Números 27 verso 18. Moisés fez exatamente isso. Então lhe impôs as mãos e lhe deu o ofício. Observe que Josué já tinha o Espírito, mas ele precisava de mais. Houve tanto uma renovação quanto uma comissão com a imposição de mãos. Josué estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés lhe impôs as mãos. Deuteronômio 34 verso 9, grifo do autor. Parte do ministério de Jesus era impor as mãos sobre as pessoas, ou simplesmente tocá-las para seu benefício. Ele foi à casa de Pedro e viu a sogra deste deitada na cama com febre. Tocou-lhe na mão, e a febre a deixou. Mateus 8 verso 14, 15. Um líder da sinagoga implorou a Jesus: "E minha filhinha está morrendo. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e viva." Marcos 5 verso 23. Jesus foi até a casa dela, tomou-a pela mão e imediatamente se levantou, e andou. E todos ficaram admirados com esta visão. Jesus curou um cego quando impôs as mãos sobre os olhos dele novamente, e o cego foi curado. Ele recuperou a visão e começou a ver claramente. Marcos 8 horas e 25. Jesus também impôs as mãos sobre crianças. Mateus 19 verso 15. Você já se perguntou como eram aquelas crianças quando cresceram? Descobriremos no céu. Em Hebreus 6 verso 1-2, o escritor se refere a 6 doutrinas que ele chama de fundamentos. Uma delas é a imposição de mãos. Qual é o propósito? 2 coisas. Primeiro, transferir a unção do Espírito Santo. 2. Segundo, lançar alguém em um ministério especial, ou ordenação. A primeira referência à imposição de mãos na igreja primitiva foi quando muitos sinais e maravilhas eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Atos 5 verso 12, NVI. A segunda referência é quando os primeiros diáconos foram selecionados para aliviar a carga dos apóstolos. Após a escolha de 7 homens, os apóstolos oraram e o impuseram as mãos sobre eles. Atos 6 verso 6. Neste caso, não está claro se a imposição de mãos resultou em um aumento na unção, provavelmente, ou se foi para demonstrar aprovação apostólica, certamente. Paulo mais tarde aconselharia Timóteo a não se apressar em impor as mãos sobre ninguém, para não dar aprovação à pessoa errada. 1 de Timóteo 5 verso 22. Enquanto a igreja orava em Antioquia, disse o Espírito Santo: "Separai-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado." Então,
jejuando e orando, impuseram-lhes as mãos e os despediram. Atos 13 verso 23. Nessa ocasião, tanto a aprovação quanto o aumento de poder para esses dois homens foram demonstrados. Ao longo dos séculos, a Igreja cristã manteve a imposição de mãos, com referência particular à ordenação. E sempre se esperava que uma medida do Espírito Santo fosse transferida simultaneamente quando isso acontecesse. Na maioria dos casos, a imposição de mãos não era para ordenação, mas para mera transferência de poder, às vezes para receber o Espírito, outras vezes para sinais e maravilhas. Paulo e Barnabé falaram ousadamente do Senhor, que dava testemunho da palavra da sua graça, permitindo que por meio das suas mãos se fizessem sinais e maravilhas. Atos 14 verso 3. Quando Paulo estava em Éfeso, foi a imposição de mãos que resultou na morte dos efésios. Batizados com o Espírito e começaram a falar em línguas e a profetizar. Atos 19 verso 6. Deus realizou maravilhosos milagres por meio de Paulo. Quando os apóstolos ouviram que o povo de Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram Pedro e João até lá. Oraram para que os samaritanos recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos, e eles receberam o Espírito Santo. Atos 8 verso 17. Além disso, Ananias, que não era apóstolo, foi usado na fase embrionária da nova vida de Saulo de Tarso. Ananias, embora muito ansioso para ir com Saulo, que era considerado perigoso, fez o que lhe foi pedido. Impondo as mãos sobre Saulo, disse-lhe: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho, me enviou para que recuperes a vista e sejas cheio do Espírito Santo. Atos 9 verso 17. Saulo ficou cheio do Espírito e foi curado instantaneamente. A imposição de mãos era usada na transferência da unção para a cura. Quando Paulo estava em Malta, um homem estava doente com febre e disenteria. Paulo o visitou, orou e o impôs as mãos sobre ele, e o curou. Atos 28 verso 8. Tiago disse que, se alguém estivesse doente, os anciãos deveriam orar sobre ele e ungí-lo com óleo em nome do Senhor. Tiago 5 verso 14. Por que a imposição de mãos? Os caminhos de Deus são mais elevados do que os nossos. Não tente entendê-los. Apenas aceite que ele usa coisas que parecem tolas para a maioria das pessoas. Para estudo e devoção adicionais. Números 27 verso 18, 23. Atos 6 verso 1, 7. Atos 9 verso 10, 19. Tiago 5 verso 13, 16. Oração. Querido Espírito Santo, há muitas coisas em teu mundo que eu não entendo. Dá-me a graça de não questionar, mas de aceitar que teus caminhos e teus pensamentos são mais elevados do que os meus. Conceda-me também o poder de abençoar outros através das minhas próprias mãos, vindas de ti. Em nome de Jesus. Amém.